Boa noite a todos, hein? Vocês estão me ouvindo? Sim, professor. Ok. Muito bem. Nós estamos aí terminando a nossa disciplina na semana que vem. E a gente precisa ainda dar um conteúdo hoje e explicar para vocês como vai ser a nossa avaliação. Estou achando que tem pouca gente em sala, 6 pessoas só. E eu precisaria de um número maior, porque a avaliação vai precisar que todos participem, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou esperar mais um minutinho para ver, esperar um pouco para as pessoas entrarem, e aí depois a gente conversa, tá? Vocês puderem avisar seus colegas. Tá bom, professor. Chamei o pessoal lá no grupo já. Valeu. Nós temos 2 tópicos para falar hoje, né? E depois eu vou explicar como vai ser a nossa avaliação na semana que vem. Então, o primeiro tópico para a gente falar, dentro da disciplina de medicina baseada em evidência, é sobre oncologia. A gente é uma área de atuação, né, onde as pessoas podem optar por fazer a sua formação, né, residência e trabalhar com oncologia, né, as pessoas estão vivendo mais, então uma chance maior aí de desenvolver neoplasia e precisam ser tratados, né? Então, uma especialidade que, digamos assim, existem avanços, né, significativos em relação aí ao resultado do tratamento, e o que eu vou mostrar para vocês é basicamente como que essas informações elas podem ser obtidas, né? Atrás, mas como sempre, atrás das evidências científicas. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês primeiro a tela, para a gente falar de são 2 tópicos, né? Eu precisaria que um de vocês respondesse. Vocês estão vendo o slide? Sim. Sim. Sim, então tá. Então vamos lá. A oncologia, aqui só para ilustrar, né, uma paciente fez uma consulta, né, com oncologia para tratamento de carcinoma anaplásico de tireoide com metástase óssea. Então o diagnóstico já está feito e o que está acontecendo é que ela está com metástase óssea. Aí a questão é o seguinte, questão a ser respondida: qual a melhor forma de tratamento? Nós já vimos ali na disciplina o que a gente chama de pergunta PICO, né? É a pergunta que melhor se encaixa, o problema médico do paciente melhor se encaixa para que a gente procure a evidência científica. Essa pergunta estruturada, que tem esse acrônico PICO, né, que significa o problema do paciente, o problema a ser resolvido, e a gente vai atrás de trabalhos onde tem um grupo intervenção e um grupo controle, né? E nós vamos, o O significa o desfecho, o outcome, em inglês, né? Qual intervenção possibilitou melhor desfecho. No caso da oncologia, os desfechos mais importantes são a resposta ao tratamento, o resultado favorável, um melhor tempo de vida,
a regressão do tumor. Quer dizer, a oncologia tem algumas particularidades, né, quando ela avalia resposta ao tratamento. No caso aqui, né, uma paciente com carcinoma anaplásico com metástase óssea, questão a ser respondida, aqui, eu já mostrei esse slide para vocês, quando a gente vai falar sobre uma doença, tudo isso deve ser levado em consideração, e quando a gente fala de medicina baseada em evidência, o que nos interessa são as intervenções terapêuticas feitas para aquele quadro que o paciente apresenta, os resultados, né? E se isso se aplica ali ao caso e preferência do paciente. Lembrem-se que medicina baseada em evidência leva em consideração a evidência, a melhor evidência científica, a experiência do médico e as preferências e particularidades do paciente. Aqui é um artigo que fala sobre isso, né? Eu já mostrei para vocês outras publicações a respeito de vários temas aí nas aulas anteriores. Essa aqui é uma das publicações, tá aqui, abordagem do paciente com metástase óssea, onde é feito um racional, é falado a respeito das referências bibliográficas, das opções terapêuticas que tem, e isso acaba virando, dentro do guideline, uma recomendação, né, de acordo com a qualidade das evidências científicas e os desfechos, né, os resultados encontrados ali com aquelas intervenções. E colocado ali de acordo com os níveis de evidência, que são a qualidade das evidências, né, se é uma qualidade de evidência forte, se é baixa, se é alta, e a força de recomendação também. Essa publicação, ela fala a respeito dos vários pontos em relação ao tratamento do carcinoma anaplásico, e ela obedece àquele formato de um guideline, onde você tem o método, você tem ali como que os artigos são classificados, né? Como que eles são graduados, ali o sistema grade, como que são feitas as recomendações, se é forte, eles recomendam, se é uma recomendação condicional, eles sugerem, ou pode ser contra também, né? Levando em consideração a qualidade dos trabalhos, os níveis de evidência, né? Se são estudos observacionais com intervenção, se são estudos randomizados controlados, ou se aquilo se coloca como uma boa prática médica. E aí é feito toda a seleção desses artigos dentro do guideline, você acha isso tudo, né? Para que você possa decidir ali com o seu paciente qual é a melhor opção terapêutica. Então, essa é a publicação, uma publicação recente. Estou trazendo apenas como curiosidade, né, para que a gente veja como que a gente pode achar a informação e decidir o que vai fazer ali com o nosso paciente dentro do conceito de medicina baseada em evidência. Então, é um guideline onde tudo é contemplado, né, vários fatores são contemplados, a melhor evidência disponível, os médicos se reúnem, as recomendações são feitas, os artigos são graduados. Então, na pirâmide da evidência, o guideline está no topo, né? Ele está no topo ali junto com as revisões sistemáticas, as meta-análises, e abaixo os trabalhos randomizados controlados e depois os estudos observacionais. Muito bem. Uma outra questão a ser colocada também aí dentro da oncologia é o caminho para a introdução de uma droga para tratamento de um determinado tipo de neoplasia. Isso também é fruto de trabalho científico, né? Isso pode ser, no primeiro momento, em estudos em modelo animal, né? Experimental, e depois chegando aos estudos, a trabalhos clínicos. O que eu queria comentar com vocês, e eu vou mostrar uma sequência de slides aqui para vocês, é que a incorporação de uma nova alternativa para tratamento de uma determinada patologia, ela obedece à ciência, né? Então, se uma droga pode ser utilizada, qual é o racional, por que essa droga pode funcionar ou não? Na maioria das vezes ela é testada, né, em modelos experimentais, com um determinado tipo ali de neoplasia. Havendo resposta, isso pode chegar a estudo clínico. E a particularidade, ali no caso da oncologia, é que muitas vezes, para a introdução de uma droga, os pacientes selecionados para uso dessa nova droga que está sendo introduzida ali em estudo clínico, os vários tipos de estudos clínicos, né? As fases dos estudos clínicos, até que a droga seja aprovada pelo órgão regulador,
muitas vezes os pacientes que vão usar essa droga são pacientes que já foram tratados com aquilo que é recomendado, com aquela estratégia terapêutica que é recomendada naquele momento e não responderam. Quer dizer, então, se eu tenho um determinado tipo de tumor, o colega da oncologia, normalmente ele vai optar por aquilo que é preconizado para tratar aquela patologia. A introdução de uma nova droga para avaliação é feita através de estudo clínico para ver se o paciente responde ou não. A seleção desse modelo de doente, normalmente é o doente que não respondeu aquela primeira opção terapêutica, então ele tem o tratamento secundário e dentro dessa não resposta que houve inicialmente, aparece a opção de uma droga nova, de uma droga experimental, e pode ser que o paciente responda de maneira favorável ou não. Caso ele responda de maneira favorável, como que isso se dá? Isso se dá, muitas vezes, através do que é publicado nos estudos da oncologia, que chama-se tempo de sobrevida sem progressão da doença. Tempo de sobrevida sem progressão da doença. Quer dizer, a doença ela existe e o paciente ficou vivo por um tempo maior sem progressão. Quer dizer, se ele ficou vivo por um tempo maior sem progressão, significa o quê? Que aquela droga que eu coloquei para comparar, que eu coloquei como intervenção, ela teve uma resposta favorável. Então, vou repetir. A introdução de uma droga, muitas vezes, é feita em casos que não responderam ao tratamento inicial e eles são avaliados para ver se respondem a essa nova droga. E com um conceito de tempo de sobrevida sem progressão de doença. Se esse tempo de sobrevida sem progressão de doença for maior do que sem a intervenção da droga, significa o quê? Aquela droga funciona. E se essa droga funciona, pode ser que mais adiante ela seja colocada como primeira opção de tratamento, porque passou a ser uma droga onde o tumor teve uma resposta favorável. Vocês entenderam o raciocínio ou não? É complicado, mas a oncologia ela age dessa maneira. Quer dizer, o doente que vai usar uma droga nova é aquele doente que não respondeu ao tratamento que foi feito, enquanto está sendo feito estudo clínico. Posteriormente, quando esse tempo de sobrevida sem progressão da doença ele se estende, significa que aquela droga nova funciona. Então, essa droga nova ela pode voltar, ela pode passar a ser incorporada como uma droga de primeira linha. Eu vou mostrar para vocês uma sequência que vocês vão entender exatamente o que eu estou falando. Vamos lá. Olha que interessante como é que a ciência avança, né? Então, aqui é o uso dos chamados inibidores do checkpoint imune. São drogas, são anticorpos monoclonais, né? Dentro que atuam em uma parte do sistema imune onde existe ali a modulação da resposta imune e esse anticorpo monoclonal faz com que a célula do sistema imune ela possa atacar a célula tumoral. Então, onde isso apareceu? Aqui é um antígeno, né? De superfície da membrana do linfócito T, que se observou que quando ele está presente, né? Quando ele está presente, ele modula o linfócito T citotóxico, fazendo com que essa resposta seja atenuada. Então, está ali o alvo do antígeno 4 do linfócito T citotóxico, que tem aquela sigla ali, CTLA4. Né? É como funciona o sistema imune, e aqui eu mostro para vocês um artigo interessante, que não tem 46 anos, né? 46 anos que foi publicado, e onde esse autor mostrava a técnica de produção de proteínas, colocando o material genético em bactérias, né? Através de bactérias em animais, para que produzissem proteínas. Isso chama-se técnica de produção de proteína por DNA recombinante. Isso foi colocado
como uma opção. Isso foi um avanço da ciência que permitiu que polipeptídeos pudessem ser produzidos, inclusive em escala industrial, para benefício de pacientes. Então, aqui, ó, tecnologia de DNA recombinante para a produção de polipeptídeos. Aqui, a construção de uma sequência da insulina. Aqui, a estrutura da insulina humana. Aqui, a eritropoetina, que são proteínas, são hormônios, na verdade, que passaram a ser disponibilizados por conta dessa técnica de DNA recombinante. Olha como que a ciência avança, né? Aqui, um outro ponto a ser colocado, que é o uso dos anticorpos monoclonais na terapia de neoplasia, mostrando ali, quer dizer, o que é um anticorpo monoclonal? É um polipeptídeo que vai atuar exatamente em um receptor de uma célula, de uma membrana que pode ser uma célula tumoral. Isso também já avançou bastante. Então, o uso de anticorpos monoclonais na terapia de neoplasia. E aqui esse autor fala como que isso inicialmente foi colocado, né? Anticorpo contra, inicialmente, uma proteína do linfoma humano, de um antígeno à proteína do linfoma humano, e aqui falando que em 1997 foi aprovado o primeiro anticorpo monoclonal para tratamento de linfoma, que foi o rituximab. Então, 1997, isso tem 22 mais 3, tem 25 anos que foi introduzido o rituximab para tratamento de linfoma. Foi um avanço muito grande, né? Outros anticorpos monoclonais foram colocados aí para tratamento de neoplasia também. Voltando àquela estratégia de modular a resposta imune, isso foi colocado em modelos experimentais para tratamento de melanoma. E aqui, como que esses anticorpos modulam a resposta imune, e aqui um modelo experimental em animal, falando a respeito do benefício da inibição desse antígeno, desse receptor, em relação ao crescimento tumoral. Aqui, uma fase 1, mostrando o uso dessa tecnologia para tratar ali, ó, o anti-humano CTLA, quer dizer, eu estou agindo para bloquear esse antígeno do linfócito T citotóxico. Aqui o papel do bloqueio do CTLA em CTLA4 no melanoma maligno. Outro trabalho falando do uso de melanoma maligno. Outro trabalho falando do uso de melanoma maligno. Aqui, ó, a melhora de sobrevida em pacientes com esse tipo de anticorpo monoclonal, que é um anticorpo que atua ali no checkpoint imune, para tratamento de pacientes com melanoma metastático. Uma publicação falando a respeito, né, do uso desse anticorpo monoclonal, como que ele funciona, que é um desses anticorpos, né, que atuam ali no checkpoint imune. Um deles chama-se pembrolizumab. Como é que ele atua? A célula tumoral, a célula T, e a célula tumoral e a célula T, ele tem ele bloqueia a sinalização através desse receptor presente na célula T. Quando ele atua inibindo a resposta desse receptor, o PD1 receptor, né? Vejam que a célula tumoral tem esses ligantes ali, e ele atua no receptor da célula T, e isso faz com que o linfócito T não ataque a célula tumoral. Quando a gente faz um anticorpo monoclonal e a gente bloqueia esse receptor, e, portanto, a célula tumoral não consegue inibir, a célula T consegue atacar a célula tumoral, no caso, o melanoma, e o paciente tem uma resposta favorável, né? Então, isso tá descrito, publicado, e hoje nós temos aqui recentes avanços no tratamento de melanoma, o uso de anticorpos monoclonais, os inibidores do checkpoint imune para tratar melanoma. Veio para a fase inicial da doença. Então, pacientes que têm melanoma ou que têm melanoma metastático já são, desde o início, tratados com inibidores de checkpoint imune. Olha que bacana isso, né? Como que a ciência avançou para poder oferecer essa alternativa terapêutica. Aqui também o uso desses anticorpos monoclonais podem ser usados em câncer de pâncreas. E aqui uma outra questão que eu coloco para vocês também, que tem aqui.
Aqui, ó, o que eu comentei com vocês, né, tempo de sobrevida sem progressão da doença, um dos desfechos considerados em trabalho de oncologia. E um caso clínico 2, né? Você veja como é difícil, né? O paciente faz consulta para tratamento de um carcinoma renal após nefrectomia, questão a ser respondida com a melhor forma de tratamento. E aí tem um artigo publicado, recente, falando desse tipo de anticorpo monoclonal, inibidor de checkpoint imune, para tratar carcinoma de células renais. E aí a questão é o seguinte, aqui é o artigo publicado, né? E perguntas cabíveis, né, pelo paciente, se tem indicação, porque hoje as pessoas têm acesso à informação pela web, pela internet, né? Posso usar essa droga? A Anvisa já autorizou, está disponível no SUS, o convênio autoriza, procura a justiça com relatório médico, quanto custa? Quer dizer, é uma droga cara, mas o paciente tem o direito de ser tratado com aquela opção terapêutica, né? E essas questões são colocadas para quem vai fazer oncologia. Muitas vezes o médico vai fazer um relatório para o seu paciente para que ele possa ter direito ao uso daquela medicação. Então, como que a ciência faz com que uma droga seja introduzida para tratamento de uma condição gravíssima, como a neoplasia metastática, né? Como eu estou mostrando para vocês. Quer dizer, a ciência vai avançando e vai colocando opções terapêuticas ali, e a oncologia vai avançando e vai oferecendo isso na medida em que os trabalhos vão sendo publicados. Não é vacina para melanoma, não é vacina, né? Isso aqui é um anticorpo monoclonal que está dentro ali do que a gente chama inibidor do checkpoint imune. Não sei se o Matheus, essa pergunta foi o que o Matheus fez. Alguma pergunta, além do que o Matheus fez? E olha como que questões podem ser colocadas ali, que são questões assim, de cunho social, de cunho se o convênio paga, se não paga, se a Anvisa autorizou, não autorizou, né? Se são acessíveis no Brasil. É verdade, são acessíveis, mas muitas vezes chegam, como é uma droga cara, ela chega com alguma dificuldade e chega depois ainda no sistema público. Primeiro ela chega no serviço privado e depois ela chega no sistema público, né? Demora a chegar no sistema público, é uma droga cara. Isso é ruim, né? Porque você vai falar o quê para o doente? Você não pode tratar porque você não tem convênio médico? Aí, o que o paciente vai fazer? Ele vai pedir um relatório médico para conseguir uma autorização judicial para ter acesso à droga, para tratamento. E tem razão. Alguma outra dúvida? Antes da gente passar para o próximo tema? Professor, esse processo de judicialização, né? Está me ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Matheus, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo. É que eu estou fora da tá. minha casa, que hoje é aniversário da minha neta. Eu estou dentro de uma sala dando aula para vocês. Então, se vocês ouvirem uma musicazinha no fundo, não estranhe não, que eu estou dentro do aniversário da minha neta, mas eu não posso deixar de dar aula para vocês. Então, eu estou dando aula aqui para que não haja nenhuma dificuldade em relação a vocês, entendeu? Mas pode perguntar, Deu para Matheus. reparar, tem um quadro atrás de você com um negócio de um ursinho. Então, eu estou numa casa de festa fora do Rio de Janeiro e dando aula para vocês. Graças a Deus estou conseguindo dar, né? Porque eu tive que vir ao aniversário da minha neta, é um prazer estar aqui, mas eu não posso também deixar de cumprir as minhas obrigações. Mas vamos lá, qual é a pergunta, Matheus? Pode falar. Esse processo de judicialização para conseguir esses medicamentos, no caso oncológico, é difícil, demora muito? Olha, como é que é essa questão? Veja bem, às vezes o próprio convênio ele bota areia, né? Porque é caro, né? E aí tem primeira coisa é o seguinte, tem que estar aprovado pela Anvisa, né? Para uma droga poder ser utilizada para tratamento aqui, ou então está dentro de um estudo clínico. Mas digamos que já passou dessa fase, já foi aprovada. Então a Anvisa aprovou uma droga cara, é possível que o convênio coloque alguma areia. Aí você tem que ter o colega da oncologia que trabalha ali, ele vai fazer um relatório, isso vai ser levado ao convênio, o convênio vai acabar autorizando. Se ele criar dificuldade, uma via judicial é possível de ser colocada.
No sistema público é mais difícil, entendeu? Porque algumas vezes não tem acesso, né? O SUS não comprou aquela droga. Então, como que ela vai ser utilizada, né? Pode ser que a via judicial consiga, né, fazer com que o sistema público compre, né? Mas, ainda assim, é difícil. O sistema público ele tem alguns locais de referência. Por exemplo, no Rio de Janeiro é o INCA, né? O INCA normalmente disponibiliza essas drogas, mas o paciente tem que estar vinculado ao INCA, matriculado no INCA, se tratando no INCA, né? Para ele poder, digamos assim, ter acesso às drogas, e, naturalmente, são drogas que são aprovadas pela Anvisa. O caminho é esse. O caminho é esse. Se não for esse caminho, é difícil conseguir, né? É difícil conseguir. Mas são drogas caras. Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre Covid. Então, vou compartilhar a tela aqui, só para a gente complementar. Deixa eu sair daqui. E aqui uma exposiçãozinha sobre Covid. Vocês estão vendo o slide também, né? Então, está aqui. Caso clínico 1, um paciente admitido com diagnóstico de Covid, fez a tomografia, imagem de vidro posto bilateralmente, área estimada de 50% de comprometimento do parênquima pulmonar, teste PCR positivo, quer dizer, não tem dúvida que é Covid, e a pergunta é: o que eu prescrevo para essa paciente? O que eu prescrevo? Eu estou internando o paciente com Covid. Primeira pergunta é a seguinte: eu tenho que internar esse doente ou não? O que vocês acham? Professor, pode pôr de novo a imagem mais um pouco, por favor? Lógico. Ela dá para ser tratada ambulatorialmente ou não? Eu acho que não. Ela não deve, porque ela está desaturando, e ela tem uma tomografia com 50% de pulmão comprometido, né? Então, um risco de progressão de doença ali, com insuficiência respiratória franca, precisa de oxigênio, no primeiro momento ali, um O2 suplementar, e observar a evolução. Mas o que a gente pode prescrever para essa doente que se mostrou ali com resultado favorável? Ou ainda está tudo confuso? Está meio confuso? Já temos mais de 2 anos, né? Já vai para o final do ano agora 3 anos de pandemia, né? Muita coisa já aconteceu. Acho que a gente passou por várias fases aí, mas algumas respostas foram dadas pela ciência, né? Ao longo do tempo. E um item que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, para reflexão de vocês, né? Houve, durante a pandemia, né, muitas opiniões conflitantes, né? Muitas, digamos assim, opções de tratamento colocadas que mais adiante não se mostraram como verdadeiras, né? Então, a resposta disso vem sempre pela ciência, vem sempre pelos estudos clínicos. E vocês devem ter observado uma discussão grande a respeito de estudos observacionais e estudos randomizados controlados. O estudo randomizado controlado ele está sempre com uma evidência superior do estudo observacional, né? Mas o estudo observacional bem feito, ele não é para se jogar fora. E naquela fase inicial da doença, no início de 2020, né? Final de 2019, início de 2020, houve muita colocação, até porque não sabíamos como tratar, né? A doença, né? Como é que a gente interferir na evolução dela? Uma droga antiviral, uma droga que modulasse a inflamação, tudo isso eram questões, e muita gente contraindo doença e muita gente morrendo, né? Quantas pessoas, milhões de pessoas no mundo morreram por causa de Covid, né? Aqui no Brasil, quase 700 mil pessoas morreram por causa de Covid. Então, né, naquele contexto, algumas coisas foram ruins, né? Um item a ser colocado é que houve muita politização, né? Tanto
que acaba atrapalhando. Quer dizer, a politização de uma questão técnica, ela é péssima, é absolutamente péssima. Ela acaba influenciando pessoas, né, que levam em consideração o que os políticos falam, né? E essa desinformação ela é ruim, porque os pacientes não muitas vezes tomam a decisão adequada. Então, foi político dando opinião, jornalista dando opinião, né? O que a imprensa leiga dando opinião a respeito de funciona, não funciona, e a resposta disso só vem pela ciência, não tem jeito, né? Não tem jeito. Paralelamente a que droga pode funcionar, houve também um investimento grande, isso foi bastante, digamos assim, saudável, né? Para a produção de vacina. E essa vacina ela só ficou disponível, né? Os trabalhos inicialmente mostraram resultados favoráveis em animais, né? Em primatas ali, com a produção de anticorpos monoclonais, e depois estudos clínicos, e no final de 2020, a gente já estava ali com a aprovação da vacina, e no início, final de 2020, início de 2021, a vacina estava já aprovada para uso. Outra coisa que também vocês observaram foi uma certa pressão para retirar da autonomia do médico, retirar a autonomia do médico de prescrição, da prescrição. Quer dizer, a gente não pode interferir nisso. Quem tem autonomia para a prescrição é o médico. Eu não posso interferir nisso, né? Com todas as críticas que a gente possa fazer ao que aconteceu. Isso é um pilar. Quer dizer, quem decide o que vai fazer com o doente é quem está ali lidando com o doente, é quem está cuidando do doente. Então, uma doença que nós identificamos o vírus, mas não sabíamos como tratar, né? Várias drogas foram colocadas ali como possibilidade, reposicionamento de drogas, e só o tempo acabou mostrando algumas opções. Uma opção importante, que a informação chegou no meio de 2020, em julho de 2020, eu tenho um artigo aqui que eu posso mostrar para vocês, foi um trabalho que diminuiu a mortalidade dos pacientes que evoluíam na fase 2A ou na fase 3, quer dizer, envolvimento pulmonar com hipóxia ou então um doente muito grave, com o uso da dexametasona, que é um corticosteroide. Então, a modulação da inflamação diminuindo a mortalidade desses doentes através de um estudo randomizado controlado. Então, ali se mostrou a diferença da evolução do doente com o uso da dexametasona, né, para tratamento de pacientes que evoluíam com envolvimento pulmonar, com hipóxia, ou evoluíam com maior gravidade para a ventilação mecânica. Então, isso foi importantíssimo, né? Uma outra droga que também houve um investimento grande, que mostrou benefício, foi o Remdesivir. Também, não diminuindo um pouco ali o tempo de internação, um pouco a mortalidade, mas o Remdesivir acabou sendo aprovado também. Uma outra droga foi um anticorpo monoclonal, anti-L6, que foi o tocilizumab, né? Isso tudo em 2020, tudo isso que eu estou falando em 2020. A cloroquina, por sua vez, vários estudos foram feitos e não mostraram redução da mortalidade em estudos randomizados controlados. Alguns trabalhos observacionais, sim, mas randomizados controlados, não. Então, foi uma confusão muito grande, e eu, como todas as pessoas do mundo, né, procurando informação, procurando ali a gente tentar ver como a melhor opção para cuidar desses doentes. Então, a pergunta que eu fiz é o seguinte: o doente tem que ser internado, tem que ser oferecido suporte ventilatório para ele, e talvez o uso de uma droga antiviral, além do corticoide, da dexametasona, o uso do Remdesivir. Então, a resposta daquela primeira questão era essa. Aqui, a outra opção, quer dizer, se o doente evolui com insuficiência respiratória franca, quer dizer, se esse doente evolui com insuficiência respiratória aguda hipoxêmica franca, que é o que a COVID fazia, né? Como é que nós abordamos esse doente? Esse doente vai para o CTI, precisa de suporte ventilatório, ventilação mecânica invasiva, e o que trouxe também benefícios para a diminuição da mortalidade foi o uso de uma estratégia que a gente já conhecia há alguns anos, né, como favorável, que foi coronar o paciente, quer dizer, colocar o paciente em decúbito ventral, e o doente ficava ali 18,
pelo menos 18 horas, né? E, com isso, fazendo com que a gente pudesse melhorar a troca gasosa e isso se refletia ali numa diminuição da mortalidade. Isso também demorou essa evidência chegar, mas nós já sabíamos que a prona funcionava, desde 2013, que a gente sabia que a prona funcionava para pacientes com SARA. Então, o uso da dexametasona, o suporte ventilatório, outras técnicas de suporte ventilatório que o doente não precisava ser entubado, como o catéter nasal de alto fluxo, também foi colocado. Quer dizer, muita coisa, muito avanço da ciência houve aí. E no ano subsequente, que foi 2001, acabou sendo aprovado uma droga para tratamento oral na fase inicial da doença. Vocês sabem do que eu estou falando? Ou não? Não tem a mínima ideia, Matheus? Não é possível. É mesmo. Teve muita confusão de medicamentos, né? Então acaba que ficava difícil para saber o que era verdade, o que era mentira. Mas não tem como fugir da ciência. Aqui, deixa eu só mostrar para vocês aqui. Tem muita coisa, eu vou passar rápido, porque é muita coisa. Aqui são os trabalhos publicados, as críticas feitas, a justificativa. Eu quero mostrar isso aqui, a fase. Aqui, a vacina, o desenvolvimento da vacina, o uso do Remdesivir, né? O uso da dexametasona. O trabalho foi publicado em julho de 2017. Esse trabalho foi que mostrou a diminuição da mortalidade. E aqui, o tratamento com o Remdesivir, aprovado. Aqui, o uso também do Remdesivir. Aqui, o tocilizumab, como eu comentei com vocês, né? O catéter nasal de alto fluxo, para ser utilizado também. Posicionamento prona em paciente com COVID. E aqui, o FDA autoriza a primeira droga para tratamento de COVID. Dezembro de 2021. Dezembro de 2021. É o Parlovit. É uma combinação de duas drogas. Diminui a chance de progressão de doença e hospitalização em 80% dos pacientes, quando utilizada até o 5º dia de evolução. Isso já está aprovado. Parlovit. Há uma outra droga que também foi colocada com, digamos assim, um benefício um pouco menor, é o Molnupiravir, que é uma droga da Merck Sharp Dohme, que também foi aprovada. Então, tem duas opções. Só que a gente está no Brasil, a gente não consegue isso no Brasil ainda, né? Aqui, a aprovação do FDA, aqui em dezembro de 2021, o aprovado o tratamento da droga da Merck Sharp Dohme, como eu acabei de mostrar para vocês. E aqui o programa, em março de 2022, a gente está em final de novembro de 2022. Olha só, o americano ele criou um programa para testar e tratar. Quer dizer, o médico testa, e ali é feito o teste do antígeno, né? Não precisa nem ser a PCR, pode ser a PCR também, mas o mais rápido é o antígeno, e inicia o tratamento oral, de graça. O Sistema de Saúde americano oferece ali o Paxlovid para esses doentes para serem tratados a nível ambulatorial. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: a ciência avança. A gente não pode fugir da evidência científica. O que acontece aqui entre nós é que as coisas demoram a chegar para a gente, talvez por questões econômicas, né, de ser um país pobre, não ter aí como comprar as coisas para disponibilizar rapidamente, né? Até hoje a gente não tem no sistema público o Paxlovid para tratar os doentes ambulatorialmente. Hoje eu li uma reportagem que a Anvisa autorizou a venda na farmácia do Paxlovid, quer dizer, vai poder comprar na farmácia uma droga que o americano dá de graça desde o início de 2022, quer dizer, é difícil chegar para a gente aqui, é difícil chegar, né? Lógico, a gente teve a vacina, né? Uma boa parte da população se vacinou, vocês estão observando, né? Já tomamos aí as 4 doses, né? Mas o americano já desenvolveu, a Pfizer desenvolveu a vacina bivalente, que pega a variante Ômicron também. E já estão vacinando com essa
com essa vacina bivalente, que dá a cobertura para a gente. Aqui nem se fala na compra da Pfizer, é bivalente. E nós vamos precisar usar, nós vamos precisar usar. É difícil, é difícil. Então, eu chamaria a atenção de vocês do avanço da ciência para tratamento da Covid, né? A gente não tem como fugir das evidências científicas, né? Confusão aí com política no meio, que a politização é sempre péssima, né? É sempre péssima. A autonomia do médico, ela tem que ser respeitada, tem que ser respeitada. A gente tem que, na graduação dos níveis de evidência, os estudos observacionais mal feitos que ocorreram, eles são abandonados, aquilo ali não é para ficar insistindo, e a gente tem que ter os trabalhos randomizados controlados mostrando diminuição da mortalidade, diminuição da progressão da doença, e isso é que faz a diferença, a vacinação mais o uso dessas drogas para tratamento, aí, como eu estou acabando de comentar. Alguma pergunta? Eu acho, professor, difícil, uma pandemia assim, que fica difícil de selecionar os bons artigos, boas revisões, bons estudos randomizados, porque no problema no Covid, estudo bombando, milhões de estudos que saíram todo ano. É verdade. Estava muito difícil de você acompanhar bons estudos. Tentava filtrar mais pelas revistas, estudos randomizados, mas eu li alguns e chegava em algumas partes dos estudos que eram muito complicados, É um verdade. viés muito grande. É verdade. Teve muito estudo observacional mal feito, né? E aí mostrando o resultado favorável com droga A, B e C, e isso acabava chegando à população como desinformação. A verdade é o seguinte, num primeiro momento, a gente não sabia nada como tratar, não sabia nada. E a ciência deu resposta através da vacina, a ciência deu resposta através do uso de drogas que se mostraram resultado favorável, entendeu? Então, a ciência dá resposta. Agora, talvez não na velocidade que a gente queira, né? Porque a doença matou muita gente, né? E ainda está aí. Felizmente, o vírus mutou e essa variante ela não causa a doença com tanta gravidade qual causava a variante Delta. A gente teve aqui a nossa também, né? E que matou muita gente, né? Mas é difícil, é difícil. Mas não tem outra saída. A saída é apenas a ciência. Alguma pergunta a mais? Como é que nós vamos fazer semana que vem? Semana que vem eu vou passar para vocês um formulário do Google para vocês responderem, do Google Forms. Esse formulário ele vai exigir de cada um de vocês que coloque o e-mail, só permite uma resposta. O e-mail, vocês vão responder, são 10 questões objetivas, e no final tem que botar o nome. E eu vou considerar para apto ou não apto a resposta. Quer dizer, se alguém não responder o formulário, é igual a não apto. Eu vou olhar a resposta dadas e também, se alguém não responder, vai ser não apto. Aí vai conversar comigo em outro momento. Tá? Esse formulário, eu repito, eu vou passar para vocês, vou botar no linkzinho, o link vocês vão abrir, permite uma resposta, existe um tempo para a resposta também, que eu vou dar, 1 hora e meia, né, na semana que vem. E são 10 questões objetivas, exatamente disso que a gente conversou na nossa disciplina de medicina baseada em evidência. Para que vocês vejam como vai ser, eu vou colocar um link aqui de uma questão. É como se fosse um teste, só para vocês verem, vocês abram e respondam. Mas isso não está valendo, o que está valendo vai ser semana que vem. Entenderam? É só para ver como funciona. Tá ok? Depois de vocês copiar esse link, vocês respondam. Eu estou vendo aqui, tem 54 pessoas em sala. Vocês respondam e semana que vem nós vamos entrar novamente, aí eu vou passar a prova para vocês e vocês vão responder. Tá ok? Então, deixa eu pegar o link aqui, só um minutinho. Deixa eu pegar o link.
Eu vou colocar o link aqui e aí vocês copiem e respondam, tá? Agora, semana que vem está valendo, tá? Depois de vocês copiarem o link, vocês podem botar o nome, a matrícula e sair de sala, tá? Um abraço para vocês, até semana que vem. E agora eu vou curtir o aniversário da minha neta. Bom aniversário, professor. Feliz, Obrigado. parabéns para ela, tá? Um Aproveita abraço aí, pra professor. Até mais. vocês. Até semana que vem, tá? Respondam aí o link. Esse é um teste só, é uma questão só para você responder, só para testar. Um abraço, hein?